Sejam bem-vindos a mais uma grande conversa e hoje trazemos um grande tema que é a governação. Mas antes disto, vamos falar sobre, cada um de nós vai trazer um tema da atualidade para o apresentar e para debatermos e depois passarmos para esta temática. Ora bem, sejam bem-vindos, caríssimos, Rosário Louro, Alexandre Real e Sofia Afonso Ferreira, pela qual eu vou começar e pedir-lhe, antes também de lhe pedir, dar-lhe os parabéns e desejar-lhe os votos de sucesso para a sua campanha das autárquicas, para a Câmara de Lisboa, e que nos represente aos lisboetas com dignamente, porque eu sei que vai ganhar seguramente, e porque nós precisamos também de gente nova e de caras novas no meio político. Se bem que a política para ti não é propriamente algo novo, já estás nisto há bastantes anos. Sofia, qual é então a temática da atualidade que nos trazes hoje? Bem, olá a todos e obrigada, João. Por falar em governação, eu gostava de relembrar que no dia 9 de abril vamos saber se um ex-governante, o engenheiro José Sócrates, não sei se ainda se pode dizer engenheiro ou não, porque parece que lhe retiraram o título, nós não sabemos muito bem, faz parte de toda a aventura e narrativa. Vamos saber se vai ser finalmente indiciado ou não. Eu penso que no caso de não ser, é uma vergonha nacional. Mas estamos na expectativa do que é que vai acontecer. A imprensa até tem estado bastante silenciosa em relação a isto. Penso que não é por acaso por estarmos neste momento com o governo PS, mas de qualquer forma penso que é um assunto muito importante e no caso de tudo isto ficar, passo a expressão popular, em águas de bacalhau, para mim é mesmo uma vergonha. Obrigada. Sim, vamos ter que esperar, e engenheiro possivelmente só lhe retirarão essa licenciatura tirada ao fim de semana, por fax e com aquelas memórias de jogos que aconteceram durante as férias enquanto ele ia para a escola, bem, aquelas memórias muito difusas. Então isso está só um processo à parte. Pois, são aquelas memórias assim muito estranhas, também era criança, não se lembrava, se calhar trocou as memórias todas, enfim. Alexandre, qual é a tua atualidade? Minha atualidade é a iliteracia criptoeconómica que existe em Portugal neste momento e que eu gostava de lançar aqui um desafio para que todos os portugueses começassem a olhar para este mercado da questão das criptomoedas, portanto, quando se fala de bitcoins e de que fala-se de altcoins e fala-se deste tipo de uma nova economia que está a surgir, que a maioria dos portugueses ainda tem uma grande iliteracia face a este tema, porque pensam que são ativos especulativos, pensam que são algo que está muito distante e que é uma bolha, etc. Agora a questão é que isto está sustentado em muitos projetos verdadeiramente económicos, revolucionários, que vão revolucionar aqui a nossa parte económica e o nosso dia-a-dia, e eu gostaria, e atenção que faço aqui uma ressalva, porque eu próprio sou um fã da questão do mercado das criptomoedas, mas que tentei compreender o que está por trás das criptomoedas. E as criptomoedas não é nada mais, nada menos do que muitos projetos tecnológicos que estão, no fundo, a revolucionar a nossa forma económica no mundo. E nesse sentido, dois reptos. Um para o nosso cidadão comum, portanto, que investigasse um pouco melhor para se inteirar e para verificar até as oportunidades que existem neste mercado, que é um mercado cíclico, e atenção, estamos num grande crescimento e que possivelmente até ao final do ano ele vai decrescer, mas isso faz parte do ciclo económico das criptomoedas, mas também um desafio neste caso até para a governação, ou seja, que nós criássemos em Portugal um ecossistema friendly, portanto amigo, desta nova economia, e que penso que é uma oportunidade em que nós poderíamos estar na linha da frente do ponto de vista económico de inovação. Portanto, é esse o meu desafio da atualidade. Bom, é de facto uma temática absolutamente diferente e é tão inovadora que essa iliteracia deve ser esmagadora. E eu incluo-me nessa frente iliterada, porque não faço a mínima ideia do que é, como se faz, etc. Rosário, da sua viagem que fez,
Quito, não sei se veio do Dubai, a terra quase da fantasia, a terra de tudo o que há de mais maravilhoso e pelo menos mais impressionante que o dinheiro pode proporcionar. O que é que lá, no Dubai, teve acesso à atualidade em Portugal? Ou então à atualidade mundial, lá seguramente que passa por lá. Não, bem, para já vou só aproveitar para dizer ao Alexandre que eu também me junto ao João Micael e sou também completamente iliterada nesse tema, e é um tema que me interessa, portanto espero que contribua com mais informações destas para ver se eu consigo entrar nesse caminho também, que ainda está completamente fora do meu horizonte. Ora bem, o que é que eu estou? De facto regressei hoje do Dubai, onde tive 15 dias, e queria fazer uma reflexão sobre o que é a vida no pós-vacinação. O Dubai tem cerca de 60% da população vacinada e por isso está quase no nível de imunidade total. O sistema de vacinação é um sistema de residentes, eles podem escolher as vacinas, têm 4 vacinas no mercado, a chinesa, a russa, a AstraZeneca e a da Pfizer. Uma pessoa vai se vacinar e diz, olha, eu quero esta, eu quero aquela, enfim, é tudo ao contrário do que se passa aqui na Europa. Mas o que eu constatei foi o seguinte, e era isso que queria partilhar convosco. O sentimento de segurança é total em todos os locais que frequentei, o que significa que a vacina contribui efetivamente para sossegar as populações. A economia está a funcionar em pleno, é impressionante. Tudo funciona, embora as atividades noturnas acabem por volta da 1 da manhã, os hotéis estão só podem funcionar a 70% da capacidade, mas esses 70% estão com 100% de ocupação, restaurantes cheios de gente com os devidos distanciamentos sociais. Pronto, é toda uma economia a funcionar que eu já não vi há um ano, portanto até me comoveu. O uso de máscara e o distanciamento social mantêm-se obrigatórios e assim vão continuar. Desinfetantes passaram a fazer parte do dia-a-dia da população e os cumprimentos mantêm-se à distância, sem beijos, abraços ou apertos de mão. Como sabem, os árabes eram habitualmente muito efusivos e afetivos nos cumprimentos e neste momento não são. E o que é que eu queria concluir daqui? O que está a acontecer no Dubai é o que vai acontecer no resto do mundo. Quando a pandemia acabar, ou pelo menos ficar mais controlada, os hábitos que desenvolvemos durante o confinamento vão se manter por muito tempo e os nossos comportamentos vão passar a ser iguais aos dos asiáticos, que sempre se cumprimentaram à distância e sempre usaram máscaras de proteção. Prevejo que no futuro os cumprimentos de beijo que tanto caracterizavam os latinos agora passem-se a circunscrever-se aos núcleos familiares mais restritos e eventualmente a alguns amigos. Nada voltará a ser como antes, o que de certa forma é uma pena, portanto, mas de facto o mundo mudou e nós não vamos ter os mesmos comportamentos que tínhamos antes em relação a tudo, basicamente a tudo. Foi isso que eu aprendi nesta viagem. Bom, a nossa bolha, de facto, aqui na Europa, pelo menos na Europa Sul, era uma bolha muito mais reduzida que a bolha considerada aceitável na Ásia. E muito mais ainda, uma bolha quase não existente era a bolha dos trópicos, que essa são quase em cima uns dos outros. Quase em cima dos outros no que respeita ao comprimento e aos demasiados abraços. Confesso que não sou muito fã de abraços, mas de qualquer maneira vamos sentir essa falta e concordo plenamente com o que a Rosário diz. Essa tradição vai se tornar uma tradição em registro familiar e de amigos. Ora bem, eu por minha vez trago uma atualidade que foi algo que aconteceu aqui em Portugal, Rosário. Dirijo-me agora não só a Rosário, mas também a todos, mas para a Rosário também saber, aconteceu algo que eu reputo de muito grave e que é um certo sinal de que algo está mal, não é só em Portugal, mas no mundo, que há em que a ideologia política ultrapassa toda e qualquer fronteira da decência. Há um programa na SIC Notícias de comentário de Francisco Louçã, que, como sabem, é um
Conselho de Estado. Logo, aí tem uma reputação a defender e tem também uma dignidade a manter, porque está próximo do mais alto magistrado da nação. Utilizou de maneira até muito abjeta o poder que tem num programa em que não há resposta, não há a possibilidade de a pessoa visada por si num seu comentário, que ainda por cima o colocou nesse comentário num segmento chamado Momento Zero. Se fosse um ataque pessoal, não seria simpático, obviamente, não ficaria nada bem, mas o pior é quando, pura e simplesmente, achincalha algo de grave que acontece na humanidade, que é um genocídio. E este senhor achou por bem achincalhar a pessoa em questão, por acaso é uma pessoa amiga, que eu acho que também conhecem, uma deputada da Assembleia Municipal de Lisboa, que por acaso também tem ascendência ucraniana e que ela defendeu em sede da Assembleia Municipal e comentou o Holodomor, que foi um genocídio, como está reconhecido por todos os países do mundo, não todos, por uma grande parte dos países, em que milhões de ucranianos foram perseguidos, foram impedidos de receber ajuda externa e, inclusive, foram impedidos de se alimentar, havendo, inclusivamente, casos de canibalismo. Dizia esta deputada, que, inclusivamente, tem o doutoramento em História, que foi daí que, inclusivamente, que um mito foi criado em que os comunistas se alimentavam de criancinhas. Estamos a falar que este genocídio ocorreu nos anos 30. Portanto, desde aí é que se começou a falar e a ver digamos que esta frase feita, este chavão sobre os comunistas. Mas o pior disto tudo foi o ar de achincalhamento e de gozo por uma pessoa que ainda por cima também tem um doutoramento, teve acesso a uma formação académica superior, que, escamoteando a realidade, inclusivamente comprovada, sobre um genocídio que existiu como se fosse uma mera brincadeira e que esta senhora, só porque é da direita, estava por isso simplesmente a inventar. É de repudiar, pelo menos eu repudio totalmente uma situação destas, e isto demonstra estas novas esquerdas que passam por cima, escamoteiam, arrasam, escondem todo um passado, e ainda existe um passado muito grave cometido contra a humanidade e que tentam, inclusivamente, reescrever a própria história. Tinha aqui bastou uma pequena pesquisa que encontrei, inclusive, relatos da altura e até relatórios sobre provas do próprio canibalismo. Vou só ler muito rapidamente duas provas desse canibalismo. Por exemplo, houve um relatório especial em Chaparsky, no dia 20 de fevereiro deste ano, que foi, portanto, entre 32 e 33, às 4 da tarde, uma cidadã da aldeia de Chaparsky, distrito de Novopskorsky, enfim, perdoar-me naturalmente a minha dicção, mas eu não percebo, não sei esta língua, que por Dominísia Vassilievna, juntamente com a sua filha, esfaqueou uma menina de 8 anos, filha de outra irmã mais nova, cujo coração e fígado foram cortados e fervidos no caldeirão para consumo. Não vou ler mais. Como é que um conselheiro de Estado se permite fazer comentários, e ainda por cima do vídeo que é gravado na Assembleia Municipal deste discurso, desta intervenção desta deputada, ele, obviamente, e desonestamente, tirou e descontextualizou a frase que foi dita para todo o resto e depois achincalhou. Neste momento, ele merece não só o meu repúdio, como toda a minha objeção, mas principalmente o Presidente da República deste país deveria afastá-lo liminarmente. E pronto, ficamos aqui, depois desta minha convicta objeção com tal postura, e vamos passar então para o nosso grande tema. Ora bem, começamos hoje, Sofia. O grande tema é a governação. Está bem a propósito,
de como foi falado no início do programa, que agora que és uma candidata à Câmara de Lisboa, nas próximas eleições no fim do ano, se forem realizadas, a governação. O que te ocorre sobre a governação? Eu queria falar em algo muito específico ligado à governação que me preocupa muito e que vamos ter consequências a longo prazo, que tem a ver com a epidemia. Uma das consequências foi afastar as mulheres de cargos e da política. Eu há umas semanas atrás, penso que há 3 semanas, tive a assistir em direto à apresentação de um estudo que foi feito por uma pesquisadora ligada ao Aldo Group. Para quem estiver a assistir e não souber, o Aldo Group representa o 3º grupo no Parlamento Europeu, e eles fizeram uma pesquisa em vários países da Europa, por acaso não incidia em Portugal, em que basicamente perceberam que apenas num ano de pandemia tinha havido um retrocesso enorme de mulheres nos cargos, e também não só isso, como, por exemplo, agora em Portugal, vamos ter autárquicas, já estão a aparecer muitas candidaturas, como sabem. Também há uma diminuição do número de mulheres na Europa a candidatarem-se nos outros países. Em Portugal isto ainda não está estudado o fenómeno, mas eu já me apercebi de algo muito concreto. Peguei na apresentação do PSD, não por ser o PSD, ou de direita ou de esquerda, mas por acaso é o partido que já apresentou mais candidaturas para as autárquicas, perto de 200 já, fui ver, e só um número reduzido de mulheres, não chega a 15%, é que são mulheres candidatas. Até agora, é verdade que ainda falta apresentar muitos nomes, depois haveremos de fazer a conta no final e com todos os partidos, mas isto é logo sintomático. Há aqui vários fatores que explicam isto, como é óbvio. Nós estamos numa crise, que ainda vai piorar. As mulheres, e isso já saiu na imprensa, há coisa de 3 semanas, 15 dias, saíram até vários artigos na imprensa a dizer que as mulheres foram as mais prejudicadas em termos económicos, em termos de perderem o emprego, de terem cortes salariais, por aí fora. E depois nós sabemos que numa altura destas, em que é necessário, não só muitas têm filhos a cargo, ou pessoas de idade, e as mulheres são as cuidadoras por natureza. Sabemos que é assim. Portanto, não só tiveram muito mais trabalho, como perderam rendimentos. Ora, isto é trágico, é realmente trágico. Todos nós fomos atingidos, mas as mulheres foram duplamente atingidas, ou triplamente. E em termos políticos, isto também tem consequências a longo prazo, porque, claro, é um grande retrocesso. Em Portugal estamos longe da paridade. Temos muito menos mulheres na política, muito menos mulheres em lugares de direção e por aí fora. E vamos ter um retrocesso enorme, e começa já por estas autárquicas, por aquilo que eu estou a assistir. Não vou dizer já fazer grandes análises profundas, porque ainda faltam muitos partidos anunciarem os seus candidatos, e pronto, e poderá ainda mudar um pouco estes números, mas até agora tem sido trágico. E pronto, é este o meu contributo para a discussão hoje da governação, porque eu penso que isto é realmente um problema que nos vamos debater. Isto é um retrocesso. Alexandre, parece que este retrocesso da presença da mulher, eu não falo em género, porque isto não é género, é no sexo mesmo, da mulher no contributo para a sociedade, no contributo, ou seja, na visibilidade, na sua presença, que pode ter alguma consequência, algum efeito negativo para a governação? Isto é um tema, para mim, pessoalmente, muito, muito delicado, porque eu tenho uma visão muito politicamente incorreta sobre o tema. Portanto, Não? Tenho porque eu penso que esta questão do homem e mulher nas profissões e isso tudo, portanto, ninguém fala que, por exemplo, no ensino básico há muito poucos homens a serem professores.
Sim. Porquê? Bom, mas pelo menos é quase tradicional o papel da mulher, não é? Mas porquê? Mas porquê é que tem que ser? Claro. Não. Ou seja, eu parece-me que nós, em termos civilizacionais, nós temos que pensar uma coisa, que é, tudo quando começamos a catalogar se é homem, se é mulher, se é homossexual, se é heterossexual, se é amarelo, se é branco, nós estamos a começar a entrar numa questão que é que sai fora do que é o ser humano. E a questão aqui é que nós deveríamos, se calhar, pensar sim mais naquilo que se chama a diversidade cognitiva. Ou seja, que é a forma de pensar, a forma de fazer, a forma de construir. Quem é que está mais dotado, quem é que está mais preparado, quem é que está... E para mim isto não tem que ver nem com mulheres, nem com homens, nem com nada. Tem a ver com um ser humano. E eu penso que esta catalogação e esta luta que existe constante, e eu percebo, Sofia, não me interpretes mal, eu percebo perfeitamente esse teu sentimento, porque eu já pensei em relação, por exemplo, à questão das cotas nos conselhos de administração das empresas. E eu penso assim, mas as cotas é um atestado de minoridade a um ser humano que por acaso é feminino. Porque estão-lhe a criar um acesso privilegiado a um determinado contexto, quando a pessoa não tem que ser por esse acesso privilegiado, tem que ser assim pelo mérito. Agora a questão é, mas também o que realmente existe é que quando o ser humano masculino está em determinados cargos, em maioria, geralmente também privilegia que mais homens do seu tipo de sexo também tenham acesso à coisa. Portanto, isto é um problema que é irresolúvel. Eu não consigo aqui... acreditem que é uma questão... Ou é irresolúvel, ou é como o nó de Górdio, corta-se a direito. O que lhe parece assim, para não fugirmos do nosso tema, já estamos a fugir, relativamente à governação. A governação pode-se também caracterizar como uma governação feminina, masculina ou mista, ou não tem nada a ver com isto, Rosário? Eu acho que a governação não tem a ver com isto. Ponto. Infelizmente para a Sofia, a minha posição está mais perto do Alexandre do que da Sofia, apesar de eu ser mulher. Eu sempre me sentia chincalhada com esta conversa das mulheres e do desfavorecimento das mulheres, até porque eu não tive, na minha vida pessoal, não tive essa experiência. Portanto, desde muito nova que me foram dadas as mesmas possibilidades foram dadas a homens e eu consegui, se calhar tive mais trabalho, a Sofia se calhar é capaz de ter razão, mas sempre senti que as pessoas têm que valer por aquilo que são e não pelo sexo que têm, nem pela cor da pele, nem por nada. E portanto nunca perdi muito tempo e sempre me senti muito desconfortável com este tema quando se põem a falar de mulheres e cotas e logo... fico logo fora da conversa. Agora, relativamente à questão da governação, porque estas nossas conversas têm sido divertidas porque obrigam... Deixe-me só interromper com uma coisa, que é só lançar aqui mais uma questão. Agora imaginem que um conjunto de homens se uniam a dizer tem que existir o Dia do Homem tal como existe o Dia da Mulher. Porquê é que existe o Dia da Mulher? Eu não compreendo porque é que existe o Dia da Mulher, porque também, ou seja, nós estamos aqui a criar este ambiente artificial quando uma mulher até é muito superior ao ser masculino, é muita coisa. É muita coisa. Rosário. Eu acho que as mulheres têm em algumas coisas têm aptidões diferentes dos homens, quer dizer, as mulheres não têm claramente uma grande aptidão para o boxe. Há coisas que os homens conseguem fazer melhor que nós e há coisas que nós conseguimos fazer melhor que eles, até por uma questão genética. Relativamente à parte intelectual, de facto, eu quando me começam a levantar esses problemas, começo-me logo a sentir discriminada, fico nervosíssima e tenho que sair da conversa, porque não aguento esse tipo de conversa, mas também reconheço, e agora tenho que dar um bocado de razão à Sofia, que se não houvesse mulheres que no princípio do século XX tivessem tomado determinadas posições, se calhar eu não estaria aqui sentada. Portanto, atenção que isto também não é... Houve de facto mulheres que se bateram
para que eu pudesse estar aqui a ter esta conversa convosco, porque senão se calhar nem sequer estava. Precisamos de ir ao princípio do século. Em Portugal basta irmos a meados da década de 70 do século XX, que as mulheres não podiam Sim, sair mas eu já do país, estou a falar antes disso. E não podiam ter uma empresa, não podiam ter uma empresa em seu nome, por exemplo. Sim. Bom, mas a governação... as mulheres não podiam votar. As mulheres não podiam votar. A minha avó, para sair do país para ir a Paris, precisava da autorização do meu avô. Quer dizer, tudo isto são coisas inacreditáveis, não é? Quanto à governação, agora, quanto a... ficámos aqui fechados nesta cunha do papel da mulher na governação, é isto? Não, eu em relação à governação, e era o que eu estava a dizer, nós, de facto, vocês têm-me obrigado a pensar nas coisas, e o que eu acho que na governação que há de gritante é a forma como os governantes e os governados veem a governação é diametralmente oposta. E é por isso que existem tantos conflitos no mundo. No fundo, os governantes tendem a governar para se manterem no poder. Essa é a única... Um governante, assim que começa a governar, a única preocupação é como é que ele vai manter aquele poder. Se a gente viver em democracia, governam para o curto prazo, porque estão sujeitos a um escrutínio popular que é de 3 ou 4 ou 5 anos. Se estiverem em ditadura, governam numa perspectiva de se manterem no poder a longo prazo e estão normalmente mais preocupados em deixar uma marca na história que tenha a ver com o seu prestígio pessoal. Ora, isto não tem nada a ver como os governados veem a governação. Para os governados, a governação é achar que aqueles que eles puseram no lugar de governantes têm o dever moral de garantir a qualidade de vida e o bem-estar dos que lhe concederam esse poder. E este desfazamento de interesse entre os governantes e os governados, sejam políticos, económicos ou sociais, só esporadicamente é que encontram equilíbrios, e houve equilíbrios que se encontraram ao longo da história, como foi o Nelson Mandela, ou o Churchill ou o Gandhi. Mas, de facto, na maioria das vezes, grande parte dos conflitos que existem no mundo é por causa é mais entre o desfazamento que existe entre governantes e governados do que entre homens e mulheres, ainda que atualmente também há... Do ponto de vista da Sofia. Isso que está a dizer, acho que há uma reação, inclusivamente, ao nível da designação, do ato de governo em si, em que se agora até se distingue, porque na língua portuguesa não havia essa distinção semântica, havia na inglesa, que era a governance, e agora que seria a governança. E aí a governança, sim, que seria numa perspectiva, aí está, de uma maior transparência para a sociedade. E que a governação era nesse sentido, que era a governação enquanto poder, enquanto instituição, que governa para se manter e só governa nesse sentido e governa sempre a curto prazo. E que a governança antes tinha, de facto, tinha até uma aparência talvez pejorativa, mas que neste momento é utilizada até já também a nível político, que de alguma maneira, ou alguns meios políticos, é utilizada já com essa característica. Ou seja, a governação torna-se governança com uma postura completamente diferente, sendo transparente e verdadeiramente interessada para governar a coisa pública. Lá está. Como sempre, as nossas conversas davam tempo para mais tempo, mas nós continuaríamos. Chegámos ao nosso fim do tempo e hoje vou convidar o Alexandre para o último minuto para a sua sugestão. O que é que eu trago aqui hoje como sugestão? Um livro da minha amiga Carla Rocha, que eu não sei se dá para visualizar ou não, mas que se chama Fale Menos, Comunique Mais. Portanto, é um livro muito interessante que tem 10 estratégias para nos transformarmos num grande comunicador e que tem uma parte deliciosa em termos aqui de um conteúdo em que a Carla nos sugere que nós façamos uma coisa que se chama uma base de histórias, ou seja, em que nós tenhamos um conjunto de histórias
todos nós temos da nossa vida, pá, que são histórias que têm um princípio, têm um meio, têm um fim, que são muito pedagógicas e que muitas vezes para passarmos algumas mensagens e alguns ensinamentos ou para contextualizar alguns assuntos são importantes e, portanto, fica aqui esta dica, o livro da Carla Rocha, Fale Menos, Comunique Mais. E foi com mais um episódio da grande conversa, foi sobre a governação, que pelos vistos a nossa conversa levou-nos para umas águas um pouco mais noutro sentido, mas foi esta a nossa conversa e esperamos por vós. Até à nossa próxima edição da grande conversa.